Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Boa tarde, galera do bem, simpatia e alegria. Aqui sempre tem folia e tempero dessa brincadeira. A sombra da jabuticambeira, a mesa tá posta e a festa pronta. Vamos brindar, Lucimara, país e vai começar. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Dança da precisão do acaso. Que delícia, galera do bem. Olha, começar o papo na Jabuticabeira com esse som, essa pessoa incrível que está aqui comigo, cantor, compositor, escritor, compositor de mais de 300 canções de sucesso. Eu estou aqui com esse gênio que é Sérgio Sá. Que prazer Para com ter você isso, aqui. Lucimara. Que prazer. O prazer é muito grande também de te reencontrar, né? De a Porque a gente se gente se reencontrar. esbarra aí há quanto tempo, né? Olha, nessa- que a gente não se encontra já faz Já faz um bom tempo, sim. mais de 30, né? Vai. Não é? Bota na conta. Bota na conta, vamos ficar lembrando, porque senão entrega muito, né? Então. Mas é um prazer imenso, obrigada pela sua presença. Querida, eu que agradeço. Você é uma pessoa tão do bem, uma pessoa que eu tenho um carinho, sabe? Eu trato você assim, realmente com uma deferência toda especial. Você é gênio. Oh, meu bem, Não que tem isso. jeito. Eu estou muito feliz que você está aqui. Eu Agora, feliz você, Sérgio, você começou como cantor ou como compositor? Comecei como compositor. Como compositor. E também fazendo arranjos musicais para outros artistas. Eu sei que você. E fora os que um monte que tem de sucesso aí que eu já vou falar. Mas assim, você se lembra a primeira composição sua? Qual foi? Nossa. É difícil de lembrar, eu sei, Difícil. né? Até porque eu acho que a primeira composição minha foi mais um ensaio do que propriamente uma composição, né? A gente vai compondo, vai se apurando na maneira de se expressar, na maneira de Entendi. criar. E Então, quantas composições você fez antes de começar a cantar? antes de começar a cantar, bom, que alcançaram alguma audiência, digamos assim, né? Algum sucesso, foram algumas. Eu fiz coisas quando produzi o disco no Milton Carlos. Lembra do Milton Carlos? Eu fiz um Lembro. samba quadrado pra você sentir. Demais. E éramos grandes amigos, praticamente irmãos. Vivíamos pra lá e pra cá juntos pelos festivais do interior. Então a gente compunha junto e, se não me engano, ele chegou a gravar alguma coisa minha. Depois o Eduardo Araújo gravou uma música minha também, chamada Gravou? Deus Negro. Ah, Não me peça pra cantar, que eu não vou lembrar. não vai lembrar. E aí você fez E música aí, pra... em 73, eu fiz, de 73 para 74, eu fiz o meu primeiro grande sucesso com o Antônio Marcos, que foi Sonhos de um Palhaço, gravado pela Vanusa. Nossa, que é aquela, vamos lembrar um pedacinho? O mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. No palco da ilusão, pintei meu coração, entreguei o amor, o sonho sem saber que o palhaço pinta o rosto pra viver. Veja só. E há quem diga que o palhaço é Demais, hein? do grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher. Nossa, que letra, galera do bem, que letra, que coisa, que... É um poema, né? É um poema. O Toninho Bom, tava e depois extremamente disso inspirado. eu sei que você já fez... Aí Roberto Carlos fez sucesso, Gilberto Gil fez sucesso com suas músicas, Simone, Tim Maia, Fábio Júnior, Chitão e Chororó. Como foi gravar com todo mundo e sucesso? Foi só sucesso. Pois é, graças a Deus a coisa foi tomando um rumo mais rápido do que eu imaginava. Foi. E foi me empurrando para criar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Então, depois nos anos 80 foram a década mais assim brilhante para mim, né? Porque foi o momento em que eu consegui os maiores sucessos que eu fiz com Fábio Júnior, com Roberto, com a O Roberto, Simone. esse depois do Antônio Marcos foi quem? Foi Roberto ou Foi Fábio? o Fábio. Foi o Fábio? Foi Fábio Com qual? com Eu Me
Me Rendo, foi um dos maiores sucessos da década. Nossa. Onde é que foi parar aquela menina? Nossa. E me cantava quase toda noite, jogando ao vento palavras, olhares, sorrisos e pernas. Telefonemas de duplo sentido que me deixaram de cara no ouvido. E aquele jeito assim de respirar, a fim de me afogar de paixão e desejo. Fiz o possível pra não dar bandeira, até pensei que nem era comigo. Mas você foi mais e mais se chegando e apertando o seco. Muito bom. Usando todas as armas que sabe usar uma mulher. Vendo o quê? Aí fomos de Chitão. Aí viemos de Chitãozinho e Chororó. Foi, inclusive, essa música tem uma história muito interessante. Ela foi criada num sábado à noite chuvoso, em que não havia nada para se ouvir, nem se fazer na televisão. Aí me liga o Carlos Cola, com quem eu tinha uma ligação na época. É, ele é fantástico E também. ele começou a me falar uma letra. E eu falei, peraí, peguei um gravador cassete da época, gravei ele cantando, falando a letra, fiz a melodia, liguei pra ele no piano, toquei a música pra ele, ele se emocionou, chegou a chorar e tal. E aí mostrou pro pessoal, o Mariozinho Rocha disse, essa música é hit, eu vou guardar para o momento certo. E aí colocou-a na novela Mulheres de Areia. É. E ela foi lindo, tema né? do cowboy, né? Assim sou eu. Sou eu assim pensando em me amar. Assim sou eu. Sou eu assim pensando em me amar. Lindo, hein? É, Sérgio, e você chegou a fazer para Gilberto Gil também? Então, Gilberto Gil está presente. Na verdade, minha ligação com ele vem de longe porque eu sou fã. Eu acho o Gil um dos artistas mais completos do mundo. Na minha leitura, ele é inconfundível. Ele tem um estilo todo próprio. Então, eu pedi a ele que prefaciasse o meu primeiro livro, Fábrica de Sons. E ele prefaciou. O livro. Foi um livro encomendado, falando da tecnologia musical, de como a música é hoje em dia processada, criada e produzida através da eletrônica, né? Através dos computadores. Entendi. E ele fez o prefácio do livro. E depois nos encontramos na gravação do Quanta, que foi um disco premiado, ganhou inclusive o Grammy de latino, né? Um dos melhores discos, o melhor disco da época. Não lembro que ano foi isso, mas sei que eu participei vivamente dos arranjos, toquei teclados nos 2 discos do álbum. E na época eu criei a canção Arte da Ciência, que levou mais de 10, 15 anos depois, é que ele veio a gravar nesse novo trabalho que eu estou lançando agora, que é o Sérgio S.A. Que é o Sérgio S.A. que está aqui. Que é esse CD. Que é bem legal, é o que está aqui. Que é o que está aí com você. E tem Gilberto Gil, Elba Ramalho, Jorge Versilo, Zé Cabaleiro, Jane do Bock, Carlos tem Navas, Carlos Lucinha Navas, Lins. enfim, tem Nossa, é um Tribo de Já, espetáculo, olha, eu vou tem- mostrar aqui. Vânia Bastos, e todos eles cantando canções minhas, inéditas, minhas e com parceiros, 7 das quais com a minha produtora, Olha que amada e idolatrada espetáculo. Cris Reis, que Esse é é o também projeto escritora. atual, né? Esse é o meu Esse projeto é o atual. Eu tô com um livro seu aqui, que é Ecos do Amanhã, Isso é ficção científica. que vem acompanhando um CD, é isso? Não, na verdade o CD e o livro têm o mesmo nome, mas as abordagens dos dois são bem diferentes. O O que CD que tem uma o livro abordagem mais aborda o quê? romântica, mais reflexiva, mais musical propriamente, né? Enquanto o livro é uma história de um tanto de suspense, um tanto de ficção científica que fala de um ruído que toma conta do planeta Terra e que através dessa luta contra este ruído vão acontecendo muitas coisas. Esse ruído vem de uma origem desconhecida. E desde que esse ruído Desde que esse começou, ruído nunca mais começou, houve o silêncio. Nunca mais houve Isso, o eu silêncio. gostei dessa frase aqui. Gostei dessa frase. Mas temos mais um livro aqui, né, Sérgio? Sim, Aos esse é Olhos de um Aos Olhos de um Cego. Cego é meu quarto livro, mais recente. Tem algum tempo, mas já é o último publicado, né? O quarto livro. Isso aqui também é uma orientação para as pessoas com esse tipo de deficiência, né? Sim, na verdade é o segundo livro que eu escrevo falando de inclusão, falando do mundo que se descortina através de você fechar os olhos. Tanto é que o outro livro anterior a esse se chama Fecha os Olhos para Ver Melhor.
E neste último, Aos Olhos de um Cego, eu conto muita coisa da minha própria vida. Ele tem um quê de autobiografia também. E fala de toda a minha experiência de ter nascido cego, de ter sido encaminhado pela minha família e depois ter vindo para São Paulo, continuar meus estudos e me formar em educação artística, e tudo isso embasado em toda uma nova leitura de mundo que a gente faz a partir de fechar os olhos e abrir caminho para as outras pessoa incrível percepções. que você se tornou, um caráter, uma postura incrível. Foi muito difícil para você superar isso, Sérgio? Não posso dizer que tenha sido fácil, mas também não posso dizer que tenha sido muito difícil, porque eu tive um grande presente, Lucimara. Eu tive uma família extraordinária. Eu tive pais que souberam muito bem entender que o ser humano, no fundo, todos nós somos deficientes. Todos nós temos algum tipo de deficiência a ser corrigida, a ser que permite ou que impulsiona você a se desenvolver de outra forma. Então, e eles perceberam claramente isso. Então, eles não apostaram na minha deficiência. Eles apostaram em mim como ser humano. E começaram a fazer com que eu me desenvolvesse em paralelo a toda essa dificuldade, né, produzida pela deficiência. Eu nasci em Fortaleza em 1953, numa época em que cego era considerado inválido. Tem esse tipo de época. Agora, o que você passa pra gente, Sérgio, e para essa legião de fã que você já conquistou, é uma coisa muito natural, que você encarou com muita naturalidade, sabe? Você passou por cima, tirou de letra, porque você é uma pessoa alegre, uma pessoa com uma energia, emana uma luz assim incrível. É o que você passa pra gente. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu achei que, apesar da dificuldade, você, com a sua alma, você, não digo tirar de letra, mas você conseguiu mais rapidamente do que uma outra pessoa. Eu concordo com você. Eu concordo, sim. Como eu disse agora há pouco, não foi fácil, mas também não posso dizer que tenha sido muito difícil. Como diz o italiano, não é facile, mas também não é difícil. Não é difícil, né? E eu tô com outro livro lindo aqui da Cris Reis, bonitinha a capa, que diz de quem é esse cachorrinho. Quem é esse cachorrinho é uma homenagem que ela faz a 3 pessoas, 2 das quais já se foram, 2 grandes perdas para nós. A minha sogra, que foi quem ensinou a filha a cuidar de animais de rua, principalmente os mutilados, os estrupiados, aqueles que não merecem a atenção da gente, né? Porque a vaidade humana não permite. É demais, né? Então ela pegava esses animaizinhos mutilados, levava para casa, e aí foi assim que ela ensinou a filha. E no fim das contas a Cris acabou desposando um marido cego, e com base em toda esta experiência, e também para homenagear o nosso filho que também se foi, e foram perdas muito recentes, ela resolveu escrever esse livro com base também na convivência comigo. Então ela cria a história de um cachorrinho cego, do qual a criança que o resgata vira guia dele. Então é o contrário, invertem-se os papéis. A criança que vira guia do cachorrinho, e desenvolve-se uma história muito bonita, inclusive tem ilustrações. É uma graça, eu adorei o livro, eu adorei. E é uma big orientação, viu, galera do bem, ó. Muito legal, faço questão que vocês vejam. E eu tô com outro CD bacana, que é da época que você cantava em inglês, né, Sérgio? Ih, rapaz, isso Nossa, deu pano pra manga. Isso foi em 70. Você não vai escapar desse Don't Say Goodbye, você não vai escapar, vai? Não tem jeito, né? Em primeiro lugar era essa, né? Please don't say goodbye. I need the world you have. I need the sun you bring. So don't go away. Aí teve o desse, né? But I don't know, I'd rather change my life. Or walk alone and never love. But I don't know, I'd rather change my life. Or walk alone and never love. Demais, né? Ei, delícia ficar com o Sérgio. Essa foi tema do Bem Amado lá da. Foi, Bem Amado. Paraguaçu. Bom, né? Muito Muito bons bom. tempos. Sérgio, nós
nosso papo vai continuar no nosso almoço. Você está convidado para almoçar agora, um almoço gostoso, sob a direção da chefe Isabel de Carvalho. O que é que a gente vai comer, hein? Olha, hoje deve ter um escondidinho, não sei do que lá. Nossa Eu vou Senhora. até passar lá para a gente saber o que vai. Tá bom. Mas vamos continuar nosso papo lá? Vamos? Vamos embora? Bora. Então vamos, galera do bem, não sai daí, pelo amor de Deus, que a gente já volta. Vou lá pra mesa com o Sérgio Sá, conversando, contando mais um pouquinho. Tá lá a doutora Eliane Passarelli, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa violência contra a mulher, que tá um terror isso, né? É um dos países mais violentos, é esse nosso país da impunidade aqui, né? E mais novidades, tá? Vambora? Bora. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara.